Eu queria compartilhar algo com vocês do meu coração. Eu tô meio desconfortável em pé aqui, sim, mas vou tentar ficar, senão eu sento. Vou primeiro tentar fazer em pé, senão eu puxo a cadeirinha do teu lado e senta aí. Né? Isso aqui tá lá em Atos 9. Se você quiser abrir sua Bíblia, nós vamos ler, para eu não ler sozinho. Atos 9, 1. Graças a Deus, né? O silêncio é uma coisa interessante, né? Atos 9. 9. Atos 9, 1. Amém. Graças a Deus. Amém. Se tiver a Bíblia aí. Graças a Deus. Muito bom. Esse ano, nós estamos falando sobre um tema, né? Alguém lembra o tema que a gente está falando esse ano? Não, mas escravo foi o último tema do ano passado. Isso, do mês. Mas do ano. Qual é o tema que a gente está trabalhando esse ano? Um vaso novo. Bom demais. Nós estamos falando que Deus está formando um vaso novo. Esse é um vaso onde o reino de Deus é estabelecido. Esse vaso é um vaso de justiça, paz e alegria. De maneira com que não há alegria sem paz e não há paz sem que antes haja justiça. Justiça é Deus colocando cada coisa no lugar que deveria ser colocado, que deveria existir, que deveria ser. Muitas vezes a nossa ausência de paz no dia a dia que nós vivemos é porque nós não estamos permitindo que Deus coloque cada coisa no seu lugar. E aí nós ficamos resistindo Deus porque nós acreditamos que aquilo que nós colocamos naquele lugar é o melhor lugar para se estar. A forma com que nós governamos o nosso pensamento, nós cremos que aquilo ali é o melhor lugar para estar. E aí isso aqui, na verdade, está sendo o centro do que tira toda a nossa paz. E sem paz vai ser impossível viver uma vida alegre. Você vai viver correndo atrás de ser feliz. Vida alegre é uma vida que fala de ser contente. Estar completamente contentado, preenchido, cheio, de tal maneira com que você aprende a viver na abundância e na escassez. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ou seja, o mundo ao nosso redor, as adversidades ao nosso redor, as coisas que estão nos rodeando, elas não mais determinam a nossa condição. Nós passamos a ser uma resposta de transbordo a toda dificuldade e toda situação ao nosso redor. Mas não tem alegria sem que haja paz. Não há paz sem que permita que Deus coloque cada coisa no seu lugar. E às vezes, no momento que Deus começa a colocar coisas em seu lugar, é mais ou menos assim. Quando você chama o personal organizer, quando você deixa aquela pessoa meio inconveniente entrar na sua casa e começa a dar pitaco em tudo e mudar tudo de lugar. Jesus é bem inconveniente. Quando depois que você bate a porta e deixa ele entrar, ele começa a dizer, cara, onde cada coisa precisa ser colocada no lugar, a não ser que você tenha chamado ele só como visitante. Se você chama ele só como visitante, no máximo que ele vem até a sua mesa, senta com você, e talvez você tenha algum tipo de experiência com o próprio Deus. Mas a sua vida não é transformada. Mas no momento que você diz assim, ó, essa casa é sua casa, essa... Jesus. Você está dizendo, essa casa é sua, cara. E se é casa dele, ele tem liberdade, direito e responsabilidade. Tudo que Jesus não é irresponsável. Logo, ele começa a colocar as coisas no lugar.
E às vezes Jesus está colocando as coisas no lugar, tirando aqui, e você está assim, ai meu Deus, a minha cadeira que eu tive tantos anos ali. Ai, mas o meu jeito, mas eu sou assim, eu nasci assim. Ah, não, isso também não, Jesus, eu não quero tirar isso aqui não, Jesus. Peraí, não mexe nisso aqui não. Jesus, você não tem noção da história que é isso aqui. Mas tantos anos, aí vem aqui, ele começa a mexer aqui, você fala, não, Jesus, mas isso aqui funciona, Jesus. Está acontecendo, presta atenção. Deus não está com uma crise de poder. Ou seja, não é porque algo funciona que necessariamente está cumprindo o propósito pelo qual foi criado. Por exemplo, um barco, um violão, uma pessoa desesperada para atravessar o rio de um lado para o outro. Vai entrar no barco e vai fazer o quê para chegar no outro lado? Funciona? Leva para o outro lado, né? Agora um violão, cara, daqueles... Marca aí, boa. Martin Co. Pô, marca boa. Sem vergonha, ele quer apontar pra cá, né? Martin Co, tá ligado? Né? Vai pegar o violão Martin Co. 5 mil reais nesse bagulho aqui. Tá entendendo? $1.000, gente. Não dá uma dor no coração? Não vai levar pro outro lado? Tocou? Fez som? Lá no outro lado? Não, não fez som nenhum. Fez algum som pra atravessar? É o propósito dele? Existe para isso, mas funciona. Nem tudo que está funcionando na nossa vida, gente, está dentro da justiça de Deus. Não é porque necessariamente está fazendo você feliz, está cumprindo a justiça de Deus. Alegria, paz verdadeira só vem no momento que você permite que Deus faça justiça. Deus não prega peça com você, gente. Ele não vai colocar um barco ali e fazer você ficar estourando um violão, cara, para poder te levar para outro lado. Se do lado do barco você não está vendo um remo, possivelmente é porque ainda não está na hora de você atravessar. Ou porque talvez você não está atento o suficiente ou não está assumindo a responsabilidade criativa. Porque talvez tem um remo ali do teu lado, você só não assume sua responsabilidade de ele pegar. E esse remo, ele está dentro da árvore. Que você precisa arregaçar a manga, pegar o que você sabe. Está muito ruim isso aqui. Pegar o que você sabe fazer e lá esculpir o remo. Para que aí você de fato faça a travessia. Todo desespero que a gente se move, normalmente é a expressão do nosso medo. E às vezes, em nome do medo, a gente não está permitindo que Jesus coloque cada coisa no lugar. E Ele está nos chamando para colocar cada coisa no lugar. Eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde, noite. Deus é bom. E Ele é nosso Pai de amor. O amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê, jamais acaba. E Ele sendo um Deus de amor e bom, Ele não vai fazer o mal para você. Mas Ele sendo um Deus de amor, sabendo que aquele violão ele não está cumprindo o propósito pelo qual existe, e ele iria cumprir um propósito que ia ser incrível se ele não tivesse sido abusado para fazer uma travessia de um lado para o outro por causa do medo. Ele orienta, repreende, fica cheio, esmaga. É o que está escrito no texto de Hebreus 12. Que ele primeiro orienta. Cara, essa luz não deveria ficar ali, cara. Ela é muito mais incrível se for lá. Aí você fala, aí depois ele vem e fala, cara, essa luz aqui, se ficar aqui, vai dar treta, cara. Não só treta no perder o sentido pelo qual ela existe, como ela vai deixar que vai impedir que outras coisas que foram criadas para ocupar aquilo ali ocupem, porque para você está cumprindo o propósito. Aí chega uma hora que ele... Aí você fala, não, ele é nosso Pai de amor, cara. E ele às vezes vai esmagar a coisa de tal forma para que ela possa ganhar a forma do lugar que ela deveria estar. A gente precisa aprender a confiar no nosso Pai, cara. Ao invés de a gente se mover tanto pela ansiedade, pelo medo, pelas nossas expectativas, projeção das nossas frustrações, naquilo que a gente acha que é o que deveria ser cada coisa. E permitir que ele coloque cada coisa no seu lugar.
Então, o que nós estamos falando nesse ano, nós vamos seguindo aqui a partir de trimestres. Então, no ano inteiro nós temos um tema. O tema que a gente está trabalhando esse ano é o vaso novo. Um vaso de justiça, paz e alegria. E nós estamos começando esse trimestre, nós falamos uma introdução no primeiro trimestre, nós estamos começando esse trimestre falando sobre justiça. Então, o trimestre inteiro nós estamos falando de justiça. No outro trimestre, nós vamos falar só da perspectiva de paz. Falando sobre justiça, que como Deus coloca justiça na nossa vida, de maneira com que a justiça, para mim, a melhor forma de expressar ela é a tampa do Tupperware tendo achado o seu pote no meio de uma gaveta cheia de bagunça. Não é aquela tampa que mais ou menos serve. Já tentou botar uma tampa ruim num pote assim, que era mais ou menos do mesmo tamanho, mesmo formato, você tentou empurrar, e pô, um pouquinho pra cá, esmaga um pouquinho ali, até coisa, mas pô, você já viu quando a tampa do Tupperware encaixa perfeitamente? Ele vai lá e se aperta e... Cara, é top demais. Foi feito um pro outro, cara. Isso é justiça. Então, nesse mês, nós estamos com um tema que é restaurados. E a ênfase do tema do mês é que tudo começa de dentro para fora. Então, Deus, quando ele vai fazer uma transformação, ele não começa mudando necessariamente comportamento. A nossa religiosidade, muitas vezes, faz Deus começar mudando o comportamento. E não, na verdade, Deus vai sempre começar de dentro para fora. De maneira com que, quando houver comportamento, o comportamento é uma plena expressão daquilo que começou dentro. Porque senão você é só um prosélito religioso e Jesus compara essa pessoa a filho do capeta. Sabe por quê? Porque não rouba, não cheira, não mata, não fuma, mas está vazio. E o que é pior, cheio de si. Acredita que o que ele faz é mérito dele. Agora, um filho que certamente teve a transformação de dentro para fora, no momento que aquilo que ele faz é a expressão do que Deus, do que o Pai, do que a natureza fez nele, não está cheio de si. Sabe por quê? Porque ele tem certeza que o que ele está fazendo não foi boa ideia dele. O que ele está fazendo é a expressão da graça e da misericórdia de Deus operada na própria vida. Isso tem poder de comunicar Jesus. Isso tem poder de fazer com que alguém senta na nossa mesa conheça o amor do Pai e a graça do Filho. Isso tem poder de nos fazer a imagem de Deus para as relações. Porque no momento, porque a gente não fica nem medíocre, porque a gente acredita que ser evangélico é ser ignorante, medíocre, é verdade, às vezes a gente vai conectando uma coisa com outra. Eu quando não tinha me convertido, não tinha sido nascido de novo, a coisa que eu mais cria é que crente é um povo ignorante, um povo estranho não porque é doido, porque faz coisas excepcionais, estranho porque, tipo, brega, não tem bom gosto, parece, que tudo tem que ficar meio mais ou menos, assim, feito assim, tipo, vocês querem baixar um pouco o ar? O ar está aqui no meu controle do celular. Graças a Deus, ó. Porque parece que a gente transformou, porque eu crio nisso. E sendo bem honesto, gente, às vezes essa é a tradução mesmo. A gente se importa tanto com as relações, se importa tanto com o amor, mas a gente não entende que o amor vai chegar na transformação da estética e da ordem. Ordem externa. Então ele precisa alcançar esses lugares. Transformar a nossa vida. Então, falando, a gente está nesse mês falando, né, nesse trimestre falando sobre a justiça de Deus, né, na perspectiva de colocar cada coisa no seu lugar. E esse mês estamos falando sobre restaurado, porque Deus antes começa tudo de dentro para fora. E nós falamos já que essa semana nós falamos no início, né, que Deus começa tudo de dentro para fora, e nessa semana nós passamos meditando sobre restaurados. Quando nós voltamos a face para ele, ele remove o véu, nós podemos então perceber quem ele é, e agora nós podemos ver, ouvir e conhecer quem de fato ele é. Glória a Deus.
Então, se você quiser, por exemplo, né, seguir o que nós fazemos, a gente tem um aplicativo da família. Dentro desse aplicativo tem umas meditações que nós chamamos de Só por Hoje, na ideia de que, cara, talvez eu não tenha feito ontem, nem feito amanhã, cara, mas só por hoje eu vou meditar, né? E aí nós meditamos diariamente na ênfase do que nós estamos trabalhando na semana, e no domingo nós compartilhamos sobre o que a gente está falando, né? Então, pensando nisso, é o texto então aqui de Atos 9. Vamos ler aqui, né? Falando sobre o apóstolo Paulo. Diga assim: conhecer quem Deus é. Muito bem, graças a Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse que eram do caminho, tanto homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Eu queria que você pensasse aqui sobre Saulo. Saulo, que é Paulo, né? E ele não foi o nome transformado de Saulo para Paulo, como a gente pensa, na verdade. Um era um nome romano e o outro era um nome grego só, uma forma de dizer o nome. Não houve uma transformação do nome ali, por mais que é bem legal se houvesse, né? Porque o nome fala de identidade e realmente a identidade de Paulo foi transformada a partir desse evento. Agora, é bem interessante, na minha perspectiva, que a partir daqui para de se falar Saulo e normalmente começa a se usar o nome Paulo. Mas isso é tradução no português. Eu confesso que eu não sei se no grego ou no hebraico ou aqui na ênfase do original houve mesmo essa mudança de ênfase do nome, de chamar o nome romano ou usar o nome dele grego, né? Mas pensando nisso, é muito interessante que Saulo, ele era um cara muito estudado de toda a lei judaica. Ele é um cara que seguia os preceitos de forma perfeita, de maneira com que Jesus era uma ofensa absurda a tudo aquilo que Saulo cria. Saulo era obstinado num caminho, ele não era um perrapado, um qualquer, que estava ali assim, sem nada para fazer, não. Saulo, ele era especialista naquilo que ele fazia e ele era obstinado de alcançar o alvo que ele tinha no coração de perfeição, de estilo de vida. De forma com que Jesus e os discípulos dele eram o alvo da vida de Saulo, porque eles ofendiam tudo aquilo que era a lei de Deus, na ideia que Saulo tinha dentro do que ele compreendia. E é interessante aqui o texto, porque vai falar que Saulo, na ideia de que ele tinha que então perseguir os cristãos, aqueles que estavam no caminho, ele vai dentro da ordem das autoridades, pede uma carta para que pudesse, ao encontrar alguém do caminho, que era o nome dado para os cristãos da época, ele pudesse mandar prender e levar de volta para Jerusalém para matar. Assim como havia acabado de acontecer um pouco antes com Estevão. E as roupas de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo. E é interessante aqui que o texto está dizendo que Saulo está acabando de chegar em Damasco com poder, com autoridade, quase cumprindo o objetivo dele de encontrar os cristãos e mandar para a cadeia, mandar para a morte. No ápice da diligência do que ele estava alcançando, ali uma luz subitamente do céu brilha ao redor de Saulo. Isso aqui é muito poderoso. Eu queria que a gente pudesse se deter nesse texto dessa forma aqui. Uma luz brilha subitamente Saulo no caminho, na estrada para Damasco. E essa luz diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe, irmãos, queria dizer alguma coisa aqui. Eu queria trilhar um caminho aqui sobre como nós conhecemos quem Deus é. Como Deus se revela a nós mesmos sobre quem Ele é.
A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é que Saulo não está ali como um desocupado fazendo nada da vida. Na verdade, Saulo estava no ápice da obstinação do sucesso pelo qual ele cria. Estudado, com autoridade, poder, quase chegando no lugar onde ele queria alcançar o objetivo dele. E é nesse lugar no qual ele é cego por causa de uma luz que pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Sempre que alguém está tendo um encontro verdadeiro com Deus, a primeira coisa que o Senhor vai fazer dentro dessa pessoa é colocar perguntas. Às vezes a gente acha que quanto mais próximo de Deus nós vamos chegando, mais respostas a gente tem, não é verdade? A gente não tem essa expectativa, gente, de achar assim, cara, quanto mais próximo eu chego de Deus, mais resposta eu vou ter. E a verdade é que, sim, é uma afirmação, vai ter mais resposta, mas no caminho, na proximidade, no processo, antes de ter mais respostas, na verdade, ele vai te encher de pergunta. Não de pergunta como um inquisitor ou como alguém que está fazendo uma entrevista de emprego, mas de pergunta como quem está voltando os seus olhos para perceber, para se perguntar o sentido pelo qual você está fazendo alguma coisa no qual você faz, no qual você está obstinado avançando naquela direção. Se você morresse hoje, poderia afirmar que viveu o verdadeiro sentido da vida? Uma boa pregação, irmãos, normalmente vai colocar no seu coração mais perguntas do que respostas. Talvez a nossa incredulidade tenha feito das pregações resposta para as ansiedades e expectativas das pessoas. Para que elas possam se tornar, faz uma coisa, certo. Você pregou e disse o certinho que tem que fazer, eu vou lá e obedeço, agora eu posso merecer a condição que eu gostaria de ter. Enquanto, na verdade, uma boa pregação ela precisa gerar em nós perguntas de maneira com que a gente olhe para a nossa vida e pergunte, cara, qual que é o sentido pelo qual eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou correndo atrás do que eu estou correndo atrás? E Jesus, essa voz, na verdade, vocês sabem que é Jesus, mas essa voz, na verdade, aparece para ele de uma luz tão grande, porque normalmente quando a gente pensa assim, uma luz apareceu no caminho, parece que a luz vai clarear o caminho de maneira com que ele possa caminhar o caminho de forma mais assertiva. Só que essa luz, que não é o capeta, que é o Senhor, ao clarear, clareia de tal maneira com que Saulo, ao invés de continuar trilhando no caminho que ele fica que nem um biru tonto, cai no chão. Não consegue avançar na obstinação no qual ele estava empenhado em seguir. E agora, não só obstinado, agora ele, além de, antes ele certo para onde ele tinha, agora ele tem uma questão. Por que me persegue? Jesus vai colocar no nosso coração uma pergunta, por que você está fazendo isso que você está fazendo? Por que você está governando a tua vida obstinada nessa direção? Por que você está se movendo nesse lugar? Qual que é o sentido pelo qual você acorda, pelo qual você se move, por que você trabalha, por que você sonha essas coisas que você sonha, por que você vai na igreja, por quê? Por que você não gosta de mim? Por que você não crê em mim? Mas o texto segue dizendo, ele perguntou, Senhor, quem é você? Repete comigo assim, Senhor. Diga assim, Senhor. Quem é você? Presta atenção, gente. Jesus não é desculpa a palavra aqui, mas ele não é uma prostituta. Ele não está se vendendo barato. Ele não está se oferecendo em qualquer esquina. Jesus só responde quem ele é para aqueles que de fato estão interessados em conhecê-lo. E talvez toda aquela obstinação de Paulo, na verdade, era vista como perseguidor dos cristãos, como quem quer matá-los. Mas, aos olhos de Jesus, era a expressão de alguém que estava ávido para conhecê-lo. Às vezes você fala assim, mas esse cara é da Umbanda, mas esse cara aqui é um cara que é ateu, mas esse cara aqui é um cara que ele é inimigo de Deus. Esse cara aqui, ele é um promíscuo. Esse cara aqui é um assim, assado, cozido. Tudo que você mostra parece que ele está andando na direção
completamente contrária do lugar onde ele iria encontrar o Senhor. Mas talvez ele, na sua intensidade, desespero, tudo o que ele queria era ser encontrado pelo próprio Deus. Só que Saulo aqui, ele não faz, tipo assim, que voz é essa? Ele fala uma palavra muito interessante. Senhor. Paulo sabia o que ele estava dizendo ali. Paulo estava colocando sob aquela voz sobrenatural que estava falando com ele. Às vezes nós vamos ouvindo vozes dentro de nós e a gente fica dizendo, isso aqui é a voz da minha consciência. Isso aqui é uma voz de nada. Ou às vezes a gente até encontra com alguém que vai colocar uma pergunta nos nossos olhos, no nosso coração, e a gente fala, isso aqui é só mais um chato. Pode ter certeza que no momento que você coloca dúvida nisso tudo, certamente aquele ali não é o dia do seu encontro. Mas no momento que você faz essa pergunta, Senhor, quem é você? A gente sabe, gente, todo mundo que tem um encontro com o Senhor de verdade fez essa pergunta. Antes de tudo, colocou em xeque o porquê ele via. Depois disso, fez essa pergunta. Senhor, quem é você? Se você é real, fala comigo. Só que é muito interessante o que ele responde. Ele diz assim. Olha o que ele diz ali. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Tem duas coisas que Deus, o Filho, se revela a nós sempre quando você pergunta quem é você e trilha esse trajeto. A primeira coisa ele vai dizer, eu sou Jesus. Sabe o que significa eu sou Jesus? Na ideia do Yeshua, no qual ele fala, ele está falando sobre o Emanuel, ele está falando sobre o enviado, ele está falando sobre Deus palpável, ele não está falando sobre a divindade de poder, ele está falando sobre a encarnação de Deus nessa terra. Ele está falando sobre Deus que é filho, e como filho é nosso irmão mais velho. Ele está falando, não o Deus que não toca, não sente, não cheira. Quando ele diz, ei, eu sou Jesus. Mila. Sabe o que ele está querendo dizer? Ei, eu não sou a energia só. Eu não sou tudo só. Tudo é pouco para quem eu sou. Eu não sou o ser superior só. Eu sou Jesus. Que nasci, vivi, morri. Eu sou Jesus que sabe o que você está vivendo, passando. Paulo, eu sou Jesus, eu sei qual é a sua história. Paulo, eu sou Jesus. Eu não sou distante. Eu sou real. Mas sempre que ele fala, eu sou Jesus, ele em seguida vai nos levar a perceber as respostas de algumas perguntas. E ele vai dizer, a quem você me persegue? Quem você me persegue está falando de duas coisas principais. Uma delas é, como eu já falei, persegue como quem o busca. Tem um texto em Jeremias 29 que diz, os planos que eu tenho para você são planos de bem e não de mal, de lhes fazer prosperar. O texto na NVT, nessa versão, ele fala uma coisa que para mim é muito poderosa. Ele diz, dar a vocês aquilo que vocês buscam. Só que a verdade é que quando nós estamos na nossa condição de ilusão, de cegueira espiritual, nós buscamos coisas sem saber o que de fato estamos procurando. É como ter saudade de algo que ainda não conhecemos. Nós estamos buscando e colocamos como alvo coisas na nossa vida que não é aquilo que a gente busca. A gente só acredita que no dia que obter aquilo ali, nós vamos receber o que a gente tem de expectativa. Só que não é necessariamente isso que a gente está buscando. A gente está buscando uma outra coisa. E aí Deus, Jesus, no meio do ápice de onde você estava alcançando o plano que você tinha trilhado para você, te cega. E diz, eu sou real.
aquele que você realmente gostaria de buscar. Sabe tudo que você está procurando aí? Sabe tudo que é o sentido da sua ansiedade, das suas lutas, dos seus desejos? É isso que você está procurando de verdade. Sou eu. Mas você me persegue não tem só esse sentido. O sentido também é o que Gente, a minha letra tá ruim de entender aqui, hein? Glória a Deus, aleluia. Né? Mas o que você me persegue, ele fala também a respeito de remover o nosso véu, né? E permitir com que a gente enxergue a nossa podridão. De maneira que ele fala assim, você está percebendo o que você está procurando? Porque a verdade é que se a gente não enxergar, não adianta. A gente não vai dar espaço para ele entrar. Para que a gente perceba o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso pecado, a nossa incoerência. E muitas vezes a gente até pode dizer, cara, mas eu não tenho grandes pecados. Ah, mas eu nem erro tanto, cara. Né? Eu nem sou, tipo assim, tem gente que teve a vida tudo estrupiada, tudo escangalhada, tudo errado, né? Talvez para esses faça sentido isso. Só que a Bíblia vai dizer, cara, que todos pecaram. E a palavra todos no grego, no hebraico, a gente já estudou algumas vezes o sentido dessa palavra, né? Mas a palavra todos significa aquilo que não exclui nada. Tudo. Né? Todos pecaram. E às vezes a nossa ausência de pecado produz em nós o pior do ser humano, que é o ser humano independente, vaidoso, orgulhoso, crente de que ele pode sozinho. E por isso Jesus às vezes precisa olhar e falar para nós a nossa condição de arrogância, de orgulho, de vaidade, para que a gente possa se arrepender e perceber e reconhecer diante dele. E ele diz, foram destituídos da glória de Deus. A palavra glória, sabe o que significa doxa? Doxa é a palavra opinião. De maneira que no Antigo Testamento, a palavra que era usada para glória, significava peso. E no Novo Testamento, a partir de Jesus tendo sido revelado, significa opinião. Por quê? Porque sem a revelação de quem Jesus é, Deus ser revelado para a humanidade, o que fazia com que essa humanidade fosse, é completamente esmagada. Quando você vai encontrando diversos momentos na Bíblia, no Antigo Testamento, quando Deus se revelava, as pessoas tinham medo de morrer. Só que a partir de Jesus, agora Deus revelado como o nosso irmão, isso se torna opinião de Deus. E opinião não é no sentido pejorativo do que a gente acredita opinião, como tipo assim, minha opinião do que... Não, opinião de Deus é. Aquilo que Deus opina sobre algo é. Opinião é quando ele diz assim, isso é isso. Então, quando nós fomos destituídos da glória dele, nós fomos tirados do lugar onde nós conhecemos o que Deus pensa sobre cada uma das coisas. E principalmente o que, gente? Sabe o quê? Quem nós somos. Vazio de identidade. Ausência de senso de propósito. Aí o dinheiro vai ocupar lugar na nossa vida que não deveria. As relações vão ocupar lugares na nossa vida que não deveriam. Os medos, a ansiedade vão ocupar lugares na nossa vida que não deveriam. Nós vamos adorar outras coisas que não seja o próprio Senhor. Então, talvez, se você ainda não tem condição do quanto você precisa do perdão ou do tamanho do seu pecado, é possível que você ainda não tenha sido encontrado por ele face a face ou somente tenha ouvido falar de quem ele é. Porque quanto mais próximo da luz, gente, mais evidente é a nossa podridão. E se você for o perfeitinho, vai ficar evidente que vocês eram só um vaidoso e um orgulhoso. Esse é o mais difícil de se encontrar. Mas no final das contas vai ficar evidente que ali lutava com o pior das lutas, que é a luta de Satanás, o Lúcifer, o sino da qualidade. Queria ser tão perfeito que achava que ele merecia mais do que recebia. Gente, olha isso aqui, ó. A
parede não está bonita, bem pintada? Tá ou não tá? Olha aqui, não tá bonita? Olha aqui. Olha todas as imperfeições. Olha que coisa aqui. Quanto mais próximo nós estamos da luz, mais evidente o quão distante nós estamos da perfeição. E não é para nos destruir, para nos tirar a autoestima, não. É para que nós possamos aceitar que a luz venha nos transformar a sua imagem, gente. Conforme ele é. Ser a imagem dele, gente. Então para de ficar lutando, de ser o perfeito, de fazer tudo certinho. Ah, não, agora eu vou viver na Jandaya, tá ligado? Então, se isso é para poder aparecer a besteira de vida. Não, gente, porque a Bíblia vai dizer que a graça se mostrou salvadora, tendo aberto mão das nossas iniquidades, que nos educa. A graça nos salva na medida que reconhecemos do quão lascado nós estamos e nos educa a ser como ele. E não educa para você ser um prosélito ou um papagaio que só repete exatamente o que é certo, para passar na prova da religião e ser aceito num grupo. Ele te educa para que aquilo que você faz seja a plena expressão de quem ele é em você, de maneira com que você deixa de ter as suas atividades como uma especulação do que gostaria de ser e começa a ser expressão plena de quem você é. Não sei se está fazendo sentido para vocês. A graça vai nos educar. Mas para nos educar, a gente precisa reconhecer quão podre nós estamos. Sem reconhecer, e, cara, tá uma lasqueira mesmo. Não é ser aquele pessimista que fica assim, ó céus, ó vida, ó noite, né? Tem uma coisa que a Delimar fala ali da gratidão e eu acho incrível, entendeu? E isso é muito poderoso a gente pensar. Porque se Deus habita nos louvores, tem uma fala do Bill Johnson que é poderosa. Se Deus habita nos louvores, quem é que habita na reclamação? Tem um vídeo que é muito interessante na internet, do Douglas Gonçalves, que ele vai dizer que é intercessão demoníaca. E ele vai construir na base desse texto dizendo que a reclamação é uma intercessão demoníaca. O louvor é uma intercessão celestial, divina. A reclamação é uma intercessão demoníaca. Está declarando quem Satanás é, o poder que ele tem. Ainda que você não chame de Satanás e nem crê nele. Então nós precisamos reconhecer, cara, o que nós estamos longe de Jesus. Então no versículo 6 diz assim, tá fazendo sentido para vocês? Sim. Mas levante-se, diga assim, levante-se e entre na cidade, onde lhes dirão o que você deve fazer. Presta atenção, sempre que Jesus se revela a nós, ele vai ficar claro onde nós estamos, como nós estamos, mas depois de ele revelar isso, mostrar bem claro onde nós... A primeira coisa que ele vai fazer é, cara, ei, reage, gente. Levanta aí, ó. Toma vergonha na cara e vai para o onde, porque lá vai ter um quem que vai te dizer o que você tem que fazer. Sempre que Jesus está se revelando a alguém, após ficar claro a sua condição, e você reconhecê-lo, ele vai dizer, ei, levanta, tá ruim, ficou escangalhado, tá meio desnorteado, beleza. Mas vai para esse onde? Nesse lugar. E lá você vai encontrar um quem? Uma pessoa. E essa pessoa vai te dizer o que você tem que fazer. É muito interessante isso, né? Ele é o próprio Deus, parece até pegadinha. Por que ele já não disse para Paulo ali, gente? Pensa, cara. Deus não faz nada de bobeira, ele está fazendo por causa de um sentido. Ele está levando a pessoa para que, ao encontro em um lugar com um irmão, ele possa então agora obter orientação. Às vezes a gente está desorientado porque a gente não está levantando, reagindo, batendo coisa e indo no onde para encontrar com quem que vai ser a expressão da boca de Jesus nos dando orientação para a vida, gente. Por causa da nossa altivez, do nosso orgulho e da nossa independência. E aí o texto do versículo 7 diz assim, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos,
ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Presta atenção, gente. Nem sempre, quando você estiver tendo um encontro com o Senhor, as pessoas que estão ao seu redor, mesmo estando no mesmo lugar, ouvindo a mesma voz, não necessariamente essa gente vai ter o encontro com o mesmo Senhor que você teve. E às vezes a gente está achando que, por estarem no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, no mesmo tempo, eles vão ter o mesmo encontro. Só que Jesus, no coração de Paulo, entrou no lugar mais profundo. Mas naqueles irmãos, não, de maneira com que eles não foram nem cegados. Mas Paulo foi. Então a gente tem que parar de ficar nessa expectativa de metodologia religiosa, acreditando que ao fazer aquela pessoa seguir o passo a passo que você seguiu, ela vai ter um encontro com o Senhor. Nós precisamos ser o quem no onde de Deus, para que quando ele se encontrar com alguém, você esteja lá. Você precisa ser esse quem que ele diz, cara. Ou ir até o quem que ele está mandando. No onde dele. Não sei se está entendendo o que eu estou falando do onde e o quem. Para que seja o próprio encontro que transforma. Olha o que está dizendo aqui. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Diga assim, nada podia ver. Cara, eu acho esse texto incrível, gente. Eu já li esse texto muitas vezes. Ele, para mim, é muito poderoso, porque, cara, o encontro com Jesus, ao invés de tornar ele um cara que enxerga mais claramente, na verdade, agora ele se torna completamente cego, gente. Todo encontro com o Senhor irá nos cegar para a realidade desse mundo até que sejamos encontrados pela família, gente. Presta atenção, ele se encontrou com Jesus. Aí parece que, agora encontrou com Jesus, resolveu a vida dele. Não, irmão, agora que ele foi cegado completamente. Ele estava avançando numa direção, obstinado por um propósito, convicto das suas convicções, e o encontro com o Senhor dele é tanta luz, tanta revelação sobre quem Jesus é, que ele é cegado de tudo que ele pensava. Ele não consegue nem chegar onde ele tinha que ir. Ele pensou que os caras iam pegar, eles pegassem ele para a mão, obedecessem o que ele estava mandando. Me leva para Damasco, nesse lugar. Num encontro, num lugar, para encontrar um sei lá quem, que eu não faço ideia. Para que lá pudesse acontecer o verdadeiro milagre, gente. Às vezes a gente está achando que porque a gente vai ter um encontro com Jesus, a gente vai começar a enxergar mais claro. E parece que o início mesmo do encontro, ao invés de enxergar mais claro, você fica mais confuso, fica mais doido, você fica mais assim, tipo, meu Deus, eu achava que era para cá, ele parece que quer mudar tudo, ele vai mudar tudo. Vai colocar cada coisa no lugar, gente. É melhor um menino com 15 anos que converte do que um cara com 35, 50. 50, o cara trilhou um tanto de jornada para lá, com todas as convicções e comprovações do que ele acredita. Agora, o de 15 anos está numa trilhada muito menor, gente. Todos os dois foram instituídos da glória, mas já de convir que, pensando de forma natural, esse aqui caminhou muito mais para lá do que esse aqui. Tem alguns com os 15 anos que caminham meio rápido, né, também, né? Mas, né, pensando no senso comum. Então, Paulo ficou cego para a sua obstinação, Paulo ficou cego para a realidade ao redor dele, mas o interior dele foi iluminado. Enquanto o exterior foi completamente obscurecido, cara, por causa da luz de Cristo. Primeiro Deus nos mostra Primeiro, antes de Deus nos enviar para qualquer coisa nessa terra, ele nos tira do mundo. Assim do encontro. Se você for olhar para pessoas que tiveram um encontro de verdade com o Senhor, ele vai te remover daquelas amizades, vai te remover. Eu não estou pregando medo disso não, gente. Mas normalmente você tem um encontro com o Senhor, ele vai remover daquelas amizades, daquele estilo de vida, daqueles paradigmas, daquela obstinação, daquelas coisas que você estava fazendo. Porque ele vai te chamar para ele. E depois de chamar para ele, ele te revela quem ele é. E aí ele vai revelar quem você é. Porque agora, sabendo quem você é, você não é mais uma vítima frágil no meio do mundo. E aí, depois disso, ele te envia numa missão dentro do inferno.
Mas você tentar ir no inferno antes de ter sido chamado para ele é burrice. Porque ele primeiro vai te chamar para ele e para dentro da família. É o lugar onde os seus olhos vão ser lavados, se você entender o texto onde ele chega. Esteve então 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu. 3 dias sem ver, diga assim, sem ver, comer e beber. O que eu vejo não faz mais sentido, o que eu como não me alimenta mais, e o que eu bebo não satisfaz. Parece uma parada assim, inicialmente, cara, como que, cara, tudo aquilo que antes cumpriu o objetivo de resultado da minha vida, parece que essas coisas aqui perderam sentido, cara. Elas não estão mais completando, não estão mais chegando no alvo. Meu Deus do céu, eu estou até tentando fazer essas coisas aqui, mas não. Tem gente que é tão obstinada que parece que até consegue. É como a semente que caiu na beira do caminho. Mas agora não vai conseguir inicialmente. Cara, não é aqui que vai responder. Então você vai ficar sem ver 3 dias. Sabe o que significa 3 dias? 3 dias é todo o processo necessário para a transformação de uma pessoa. Da morte para a vida. Mas no versículo 8, por fim, diz assim, do 10, versículo 8 não, né? Do 10 ao 17. Vamos ler junto aqui. Estão fazendo sentido para vocês? Mesmo? Do 10 ao 17. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Diga assim, Ananias. É só para você ficar mais ligado. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, agora, isso aqui é o outro lado da história. Construiu até Paulo aqui, agora está falando, cara, do quem e do onde. Ao que lhe respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ananias já conhecia o Senhor. E ouviu o Senhor. E conhecia a voz do Senhor. E disse, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. O cara está escangalhado, estropiado. E não só estropiado, ele é contra nós. Me perdi aqui onde eu estava. E o quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui, em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o nome do Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este, para mim, é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis. Tô ruim aqui. Bem como diante dos filhos de Israel. É o 16, desculpa, eu tinha me perdido aqui. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo... Quem vai mostrar para Saulo? Jesus. Ele não está falando, você que tem que mostrar para as pessoas, cara, que estão nas condições de desafio dela, o quanto elas precisam sofrer por alguma coisa. Nós precisamos ser enviados do Senhor, cara. Obedientes ao que o Senhor está mandando a gente fazer. Porque nós, quando eu falo assim, materialização, né, o encontro, é disso aqui que eu estou falando. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs-lhe as mãos sobre Paulo. Quem impôs as mãos? A Ananias. Ananias era o quê? Um quem? Em que lugar? Num onde? Saulo, irmão, o que Ananias faz ali, gente? Presta atenção, isso aqui é poderoso demais. Ananias entrou num lugar, sendo o quem de Deus, para encontrar um inimigo. Ele diz, Saulo, o que ele fala? Saulo, meu irmão. Não é Saulo, filho de Deus, do Deus Altíssimo. Não é Saulo, o perseguidor dos cristãos. Não é Saulo, o erudito das sinagogas. É Saulo, meu irmão. Aqui está a chave da transformação de todas as coisas. É fácil, gente, chamar de meu irmão aquele que está engomadinho, bonitinho, respondendo tudo igualzinho você gostaria. Esse é fácil. Agora, chamar de meu irmão aquele que está fedendo, que está escangalhado,
que não tem cheiro, não tem cara, não tem imagem, está avançando na direção errada. E o que é pior, ele pode estragar com a sua vida, estragar com a sua reputação. Porque quem teve a visão? Ananias. Pensa, gente. É que a gente acha muito bonito, porque a gente conhece a história toda. Ananias teve a visão, Pedro teve a visão, João teve a visão, Barnabé teve a visão. Naquele momento ninguém tinha tido a visão. Só Ananias. Imagina se as pessoas ficassem sabendo que Ananias estava indo se encontrar com Paulo, o grande perseguidor dos cristãos, gente. Gente, chamar de irmão, cara, quem está fazendo tudo certinho é fácil, gente. Mas Deus está nos chamando, nos enviando para chamar de irmão aqueles que aparentemente ainda não são, aqueles que não têm cara, não têm cheiro, enquanto nós somos a resposta disso, porque o encontro de Saulo com Deus cegou ele, mas é o encontro de Saulo com alguém que, ao olhar para ele, tem mais fé do que Saulo tem nele mesmo, o chama de um irmão. Isso vai fazer as escamas dos olhos de Saulo caírem, a ponto de que ele possa voltar a ver. Saulo, irmão, o Senhor Jesus Cristo, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram os olhos de Saulo, dos olhos de Saulo, umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. Diga assim, ele voltou a ver. A seguir levantou-se, e então foi batizado. Presta atenção, gente. Muitas vezes a gente está pecando justamente nesse lugar. Ou tanto no fato aqui de não conhecer quem Deus é, porque nós não vamos para o onde e para o quem, quanto sendo o onde e o quem, nós só chamamos de irmão aquele que nos interessa e nos convém. Nós estamos sendo estabelecidos num lugar onde muitos vão chegar e eles não falam a língua que você gostaria, não estão vestidos do jeito que você gostaria, eles não estão nem avançando na direção que você queria. Na verdade, eles estão chegando desnorteados e cegos. E tudo que eles precisam é que você, ao encontrar com eles, seja o quem de Deus, para chamá-lo de meu irmão. Não é nem nosso irmão, é meu irmão. Sabe o que significa meu irmão? Você é minha responsabilidade agora. Não é para virar frequentador, prosélito de um culto, não, gente. É virar irmão de uma família, no qual já não há mais separação. Não é conveniência, não, gente. É entrega, sacrifício, vida de verdade. De maneira com que toca, tem substância. Não é especulação comercial, não. Não é palavra de manipulação, não. É vida de verdade. Mas esse irmão, que é seu irmão, quando tem as escamas caídas, a primeira coisa que ele precisa responder é sim, eu vou. E não é vou de qualquer forma. O texto diz aqui. Paulo foi batizado. Você sabe o que significa a palavra batismo? Muitos aqui eu já ouvi falar. A palavra batismo, no grego, era uma palavra que tinha uma comparação bem interessante. Muitos aqui já ouviram. Que era o ato que uma dona de casa fazia em pegar pepino, transformar em picles. Sabia disso, cara? Que doideira, cara. Na época de Jesus, a palavra batismo era um nome usado no comum social nas donas de casas que pegava pepino, enfiava energia dentro do vinagre e deixava lá até que dali não saísse mais pepino, mas saísse picles. Você sabe o que significa isso, gente? Significa que no momento que eu chamo, você é meu irmão, você é minha irmã, eu sou responsável por fazer parte do seu processo de batismo, de maneira com que você também precisa responder ao seu processo de batismo, a ser imergido de tal maneira no Cristo, na família, que quando você saia dali,
já não há mais separação. Mudou. Transformou a natureza. Não tem mais como separar o picles do vinagre. Ele e o vinagre se tornaram uma coisa de maneira que foi alterada a identidade do pepino. Já não é mais pepino. Agora é picles. E é aí, gente, que algumas coisas perdem completamente o sentido, meus irmãos, para eu poder terminar mesmo. Muitas vezes, cara, nós estamos acreditando que a nossa relação pessoal com o Senhor está suficiente. É por isso que eu fiz a brincadeira ali. Não fecha o olho, não. Abre os olhos. Porque às vezes a gente está fechando os olhos demais. Gente. Quem está de olho aberto, sabe o que a gente faz? Fecha os olhos. Agora, quem está de olho fechado, sabe o que a gente faz? Abre os olhos. Porque a vida é uma dinâmica. Um fluir, um fluxo, um movimento de vida. E é nesse fluxo que há a vida verdadeira. Por isso que a afirmação que a gente ouve aí pelo mundo, falando, mas eu sou a igreja. Ela é uma afirmação que, você me perdoe, mas ela vai ter um erro semântico, um erro social e um erro espiritual, no qual não cumpre o propósito e o sentido pelo qual a palavra igreja é. Porque a palavra eclesia é chamado para fora. De forma espiritual, chamado para fora dos seus egos, do seu umbigo. De forma social, é chamado para fora das suas casas, ou seja, daquilo que te interessa naturalmente. Percebe? De forma semântica é o que a palavra diz, chamado para fora. A palavra eclesia era o nome dado para a assembleia de homens maduros que se responsabilizavam por uma cidade. Então não tem como eu ser eclesia sozinho, não existe isso. Mas eu sou suficiente na minha espiritualidade sozinho. Então, se você está na sua espiritualidade se encontrando não com o divino, mas com o Pai, ele sempre vai te levar a ser chamado para fora para encontrar na outra pessoa um irmão. E isso não tem como viver sem aliança, sem pertencimento, sem vida que vale a pena ser vivida. Vida de verdade, contínua, de relação, de aliança. Não tem como. Não tem como ser igreja sem pertencer, sem ser responsável para além da sua casa, daquilo que te interessa, sem pensar só em você. Então eu creio, meus irmãos, que o Senhor está nos chamando, de verdade, para esse lugar de conhecê-lo. Quer conhecê-lo? Permita com que ele bagunce sua vida. Quer conhecê-lo? Seja o quem? Que aqueles que ele bagunçou a vida encontrem em você o lugar de restauração, porque você vai falar da condição dele. Vai falar, meu irmão, o nosso Senhor me enviou aqui. Amém, gente? Glória a Deus. Então feche seus olhos aí. Vamos fazer uma oração aqui. Coloca a sua vida diante do Senhor. Seja honesto diante dessa palavra com Ele. Se você está na condição como quem é o Ananias, eu queria que você pudesse responder para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Envia-me até os Paulos da vida. Até aqueles que estão confusos, desnorteados e até são uma ameaça à minha realidade, ao meu status quo. Mas se você talvez seja um Paulo da vida, que dentro da sua jornada ainda não teve aquele encontro com o Senhor, que transforma a história, transforma a vida, muda a orientação e que de forma mais profunda te batiza no corpo do Cristo, a família eterna do Pai. Faz essa oração, diga assim, Senhor, quem é você? Senhor, eu quero conhecer você. Eu quero conhecer quem você é. Senhor, se revela a mim.
Eu permito com que você mude as coisas de lugar. Diga isso para ele, eu mudo as coisas de lugar. Coloca cada coisa dentro do seu lugar, da sua vontade, na sua forma, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti.